Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje eu vou falar sobre um tema que está na ordem do dia, feminismo. E é um tema que realmente tem me interessado cada vez mais. E eu vou falar sobre isso com uma das maiores autoridades, uma das maiores especialistas no Brasil e eu diria no mundo ocidental. Com vocês, Ana Lúcia Sabadell, professora titular de História do Direito, Teoria Geral do Direito e Sociologia do Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade Nacional de Direito. Ana Lúcia, que prazer trazê-lo ao Papeando com Pamplona. O prazer é todo meu. Agradeço muito essa oportunidade de poder vir aqui conversar com você sobre esse tema que é tão importante. Esse tema é muito importante e eu confesso que tem sido objeto assim, das minhas reflexões e do meu dia a dia, sabe? Eu estou aqui com o pessoal das Fridas, das Andaras, do time de futebol feminino lá da UFBA, de vários coletivos. E isso é algo que eu tenho no meu dia a dia, sabe? Refletido muito, porque tem sido um aprendizado. E eu quero aprender contigo. Aprender, primeiro, para tentar definir o que é feminismo para você. Bom, a gente tem que falar sobre o que é feminismo é muito complexo. Vamos pensar, então, no movimento feminista que deu origem ao que nós estamos vivendo hoje. Ponto. Então, esse movimento feminista, que é considerado a terceira onda do movimento feminista, ele surge nos anos 60, inicialmente nos Estados Unidos, e ele traz uma reflexão muito importante, que é a diferença com os demais movimentos. Ele traz uma reflexão sobre a questão da liberação da mulher, pensando na mulher não em termos de igualdade com os homens, de reivindicação de igualdade, mas em termos de quais são as necessidades femininas, como se situa a mulher na sociedade e o que é preciso se fazer para que a mulher possa se desenvolver plenamente como um ser humano. Perfeito. Essa nova concepção do feminismo, ela difere desses movimentos anteriores feministas. Mas eu queria entender, como é que essa nova visão chegou ao direito? Então, ela chega ao direito pelo seguinte, porque essa nova visão coloca em discussão o que vulgarmente nós chamamos de machismo. Certo. Que para o meio científico é o patriarcado. Certo. Que é uma forma de dominação dos homens sobre as mulheres e que implica no direito, isso implica em situações de violação de direitos humanos. Perfeito. E aí eu queria entender, então, isso. Porque existe uma teoria feminista do direito e, se existe, quais são os seus pressupostos? E não existe uma, existem muitas teorias feministas do direito. Então, o pressuposto, por que se chega ao direito, você tinha me perguntado antes? Sim. Porque a partir dos anos 60, esse movimento político começa a fazer uma aproximação com a universidade, começa a dialogar com os intelectuais. E a última área, que era a que respondeu com mais dificuldade de inserção, foi justamente, obviamente, o direito. O direito, né? O direito tem sempre essa característica de ser o último vagão do trem da história, né? E você que também trabalha com criminologia, né? O direito penal muitas vezes é o último banco do último vagão do trem da história. Nem imagina, até abril de 2005, adultério, que era o adultério, que era o motivo mais recorrente de separações judiciais e divórcio, continuava como crime até abril de 2005, e você encontrava uma sentença transitada penal em julgado disso. E era uma manipulação ideológica para manter um modelo machista, misógino, porque essa é uma compreensão muito importante. Aí falando do Brasil, mas qual a influência do direito internacional, né, no desenvolvimento desse direito feminista? Então, o que aconteceu? Que são duas coisas muito importantes. Primeiro, que as feministas perceberam que o direito em vigor ou não tutelava os interesses das mulheres, ou quando tutelava os interesses das mulheres, o tutelava de uma forma fragmentária e que o grau de ineficácia jurídica no que tange aos direitos das mulheres em qualquer área do direito era muito alto. Então, essa foi o ponto de porque eles começaram a trabalhar com direito. E uma das primeiras áreas que começou a abrir e que tem uma importância simbólica muito grande é talvez a última área que receba o debate teórico feminista, mas é uma das primeiras áreas que produz normas com visibilidade, é a área do direito internacional. Onde as feministas e também o movimento LGBT começa a chegar nos anos 90. E na medida que elas vão chegando, finais dos anos 80, começam os anos 90, começam a surgir tratados. Tratado na ONU contra a violência da mulher, tratado da OEA contra a violência contra a mulher. E aí o que acontece? A tendência que nós chamamos de sociologia jurídica, o legal transplant, transplante jurídico, que é uma tendência que também envolve a globalização, mas mesmo antes disso, algumas soluções para conflitos na área trabalhista, provavelmente que nós temos no Brasil, são similares à que tinha na legislação trabalhista, sei lá, italiana, espanhola. Existe essa tendência de convergir. Mas com a globalização
comunicação e a internet, isso tem tomado cada vez mais força. Para você ter uma ideia, a primeira definição do que é violência doméstica no Brasil não sai com a Lei Maria da Penha, sai em 2004 com uma legislação específica que tratava da necessidade de fazer notificação compulsória em hospitais privados e públicos em casos de violência doméstica. E ali sai uma definição. Você sabe qual era a definição? Não. Cópia do primeiro artigo do Tratado da OEA da violência contra a mulher. Fantástico. Eu estava falando para ti hoje, né, dizendo, olha, eu cresci numa cultura machista e misógina. E eu ainda vivo numa cultura machista e misógina. Mas o fato de eu querer fugir dela, ou querer aprender a suplantá-la, é algo que talvez traga diferença a todos aqueles que querem apoiar ou compreender os movimentos feministas. Mas com uma última pergunta, até mesmo pensando em mim, né? Qual a importância do lugar de fala, né, no debate sobre o feminismo? Olha, é extremamente importante, porque a gente se coloca como sujeito. Quando eu falo sobre feminismo, eu sei que eu não sou neutra. Né? Eu estou me colocando, e a minha experiência de vida ela é importante. Claro. Mas eu diria para você, esse local de fala ele é muito importante e deve ser demarcado, mas eu queria só apontar um ponto daquilo que você estava falando antes. Sim. Tem uma filósofa feminista que eu gosto muito dela, chamada Judith Butler, e a Butler diz o seguinte: o que você está fazendo é a subversão. E a subversão é muito importante. Sim. Porque, lógico que nós precisamos de regras. E essas regras, sobretudo o machismo. O machismo nós estamos falando de um elemento cultural de centenas e centenas de anos. Né? Então, o que acontece? O grande problema do judiciário é de você acreditar que você, como juiz, tem a varinha de Harry Potter, que você vai fazer assim com uma sentença e que você vai mudar e que esse mundo deixará de ser machista porque eu estou aqui. É um pouco o sonho idílico, me desculpem com todo o respeito, do Moro. Que está achando que com a atuação dele ele vai eliminar a corrupção do Brasil. Né? Então, o grande problema, o lugar da fala é muito importante. Então, o nosso sistema jurídico hoje mais do que convidado, está sendo coagido a atuar na tutela de direitos fundamentais das mulheres, mas o nosso sistema jurídico está envolvido, como cada um de nós, até o último fio do cabelo no machismo. Todos nós somos machistas. Todos nós. E é preciso fazer uma autoanálise para nos reconhecer como machistas, para podermos superar esse machismo. Exatamente. E tentar buscar um mundo diferente para os nossos filhos, para os nossos alunos, para todos aqueles que querem ter o único direito verdadeiramente inalienável, que é o direito de ter esperança. Mas, Ana, eu quero conversar contigo, e eu estou com vontade de conversar um tempão. Só que, quando eu disse que ia fazer um programa sobre feminismo, me apareceu uma galera que estava doida para perguntar. Você quer ver? Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Olá, professora. Meu nome é Tamara. Eu queria perguntar o que a senhora acha sobre a invisibilização da violência contra a mulher negra. Tamara, as mulheres negras são assassinadas em um percentual muito mais alto que as mulheres brancas, mas também numa situação inversa. São geralmente entre as mulheres condenadas, eu diria entre as mulheres indiciadas, processadas e condenadas, a maioria também são mulheres negras. Isto indica, essa superrepresentação nesses dois extremos, indica o quanto, além do machismo, além disso, o grave problema que nós temos com relação ao racismo no Brasil. Olá, professora. Meu nome é Ana Paula. Gostaria de saber o que é patriarcalismo jurídico. Ana, o patriarcalismo jurídico foi um conceito que eu desenvolvi após observar que no Brasil, sobretudo a partir do ano 2000, além dos tratados internacionais que o Brasil assinava com a ONU e com a OEA, começou a haver uma produção de legislação específica ao interesse das mulheres, mas que esta legislação, na prática, ela era sabotada e efetivamente o sistema judicial, aqui também estou envolvendo a polícia, os órgãos de controle, efetivamente não respeitavam essas legislações que tratam da questão da violação dos direitos humanos das mulheres. As sentenças em si, a atuação da polícia, a atuação do Ministério Público, simplesmente significavam um processo de revitimização, de praticamente culpabilização da vítima.
Olá, professora. Meu nome é Karina. Eu gostaria de saber qual a sua visão sobre a problemática de gênero e como ela se relaciona com o direito. Então, Karina, gênero e direito possuem uma relação muito estreita. A partir do momento que se começou a questionar que o sexo, as diferenças biológicas, não é central para averiguarmos quais são as diferenças entre homens e mulheres, e que essas diferenças entre homens e mulheres estão marcadas sobretudo pela cultura, o conceito de gênero permite englobar essas situações sociais, culturais, que implicam discriminação contra a mulher. Então também contribui para que o direito possa perceber aonde ali ele não faz tutela de um direito da mulher, mas na verdade viola um direito da mulher. Olá, professora, meu nome é Daniela. Eu gostaria de saber quais medidas devem ser tomadas para enfrentar a questão do machismo no sistema jurídico. Daniele, querida, veja só. Tem dois tipos de medidas que podem ser tomadas. A primeira medida é investir em uma outra área que nada tem a ver com direito, em que se chama educação. Para enfrentar um problema cultural, secular, nós precisamos enfrentá-lo pela educação. Não é a opção que fez o governo brasileiro. O governo brasileiro optou, apostando na simbolicidade, que estou sendo muito dura, simbolicidade das normas, optou por criar normas, criar estruturas dentro do Poder Judiciário, dentro da polícia, para afrontar esse problema. E isto é insuficiente. Olá, professora. Meu nome é Bruna. Eu gostaria de saber o que a senhora acha sobre a Lei Maria da Penha. Oi, Bruna. Olha, eu acho que é uma medida muito importante que foi tomada em 2006. Acho que ela é uma lei relevante. Acho, sim, que as normas, enquanto dever ser, cumprem uma função educativa, então ajuda também a sensibilizar a sociedade, mas eu volto a te insistir, ou seja, nós não podemos acreditar, porque temos uma Lei Maria da Penha, e mesmo que tenhamos um poder judiciário, tenhamos todo um sistema de justiça, igual as delegacias da mulher, que sejam aptos a lidar com esse tipo de problema, nós não podemos acreditar que ao entregar uma matéria dessa nas mãos do legislador ou do Poder Judiciário, nós não tenhamos mais nada a fazer a não ser esperar os resultados dos julgamentos. Ou seja, não é a lei ou o Poder Judiciário que muda a sociedade, é a sociedade que muda a própria sociedade. Olá, professora, meu nome é Graziele. Eu gostaria de saber o que a senhora acha a respeito da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica. Graziele, eu acho muito importante, mas a gente deveria levar em consideração, sobretudo o STF, as experiências que ocorreram já no estrangeiro, como, por exemplo, na Itália, que há 25 anos usa a justiça restaurativa. Em geral, o grau de não reincidência de prática de violência doméstica é muito alta, mas você precisa de pessoas muito bem preparadas, porque um percentual significativo desses agressores pode padecer de problemas emocionais ou psiquiátricos, e aí o emprego da justiça restaurativa pode não render os frutos que nós esperamos. É preciso saber separar o que é restabelecer canais de comunicação do que é patologia. Professora, meu nome é Alana. Eu gostaria de saber o que o feminismo pensa sobre o tema assédio sexual. Oi, Alana. Olha, sobre o assédio sexual, o feminismo acha que é necessário que sejam tomadas medidas jurídicas, porque esse problema só aparece a partir do momento em que as mulheres começam, como no Brasil, 41% dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. 2, as mulheres estão em expansão, mesmo aquelas que são casadas, que têm companheiros, estão em expansão no mercado de trabalho. E aí aparece o grande problema de uma senhora que não consegue trabalhar porque ela é incomodada o tempo todo com propostas ou pressões de caráter sexual. Então é importante. Eu só divirjo da opção do legislador brasileiro. Essa é uma matéria que não precisava ser tratada na esfera penal. Com o que eu concordo plenamente e foi o tema da minha tese de doutorado e digo, vale a pena denunciar, porque assédio sexual é questão de discriminação. Professora Ana, meu nome é Luiz Fernando e tem uma pergunta que me deixa extremamente intrigado. Homens podem ser feministas? Oi, Luiz. Lógico que sim. Alguns autores com quem eu trabalho há muitos anos são homens. Talvez o jurista que deu a resposta mais adequada às reformas dos crimes sexuais, brilhante, foi Padovani. E Padovani dizia o seguinte, por exemplo, que é justamente a revolução sexual propiciou uma das ferramentas para que as mulheres pudessem sensibilizar e transformar a sociedade. E que era importante respeitar essas reformas, que implicam na unificação de todas as formas de violência sexual contra as mulheres. Que hoje parte das feministas brasileiras que não conhecem bem a problemática querem revogá-lo. Isso é um tema sensível. É um tema fundamental
e é um tema da contemporaneidade. Eu gostei muito de bater esse papo contigo. Eu acho que eu tenho ainda muito que aprender como um homem que apoia o movimento feminista. Eu quero dizer que eu termino sempre o programa fazendo um brinde. Esse é um brinde especial, porque é um brinde que eu quero mostrar do meu lugar de fala de homem, o quanto eu não somente respeito as mulheres, mas respeito o movimento feminista como forma de emancipação e de liberdade na busca efetivamente dos direitos humanos. Oh, que lindo, muito obrigada. E amigos, eu tenho que encerrar o programa. Deixa eu tomar meu gole. Mas registrar que eu estou muito feliz. Quando eu disse que ia gravar um programa sobre feminismo, lotou o negócio aqui. E ficou aqui também com minhas amigas lá das Fridas e Dandaras, o time de futebol feminino da UFBA, que eu quero que vocês sigam lá, botem lá no Instagram, Fridas e Dandaras, vocês vão ver. Procurem a gente também nas redes sociais, no Papeando com Pamplona no Instagram e também no YouTube, no canal CSTV ou no canal Pamplona. Veja os bastidores deste programa na hashtag Papeando com Ana Lúcia Sabadell e Papeando sobre feminismo. E é muito bom ter a oportunidade de juntar o direito com profundidade e leveza com a poesia. Até a próxima.